Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Egresso Órgão Especial. Sem impugnação, aprovada a ata da sessão anterior. Comunico o adiamento do número 2 da pauta administrativa, a eleição dos membros titulares suplentes da composição das duas câmaras com competência exclusiva para apreciar a matéria de direito empresarial. 3 da pauta, remoção para a 20ª Câmara Civil em decorrente da aposentadoria da licenciada desembargadora Elizabeth Filizola Assunção. Não houve requerente e foi efetivado, então, lá a desembargadora Cristina Feijó. 4 da pauta, promoção para um cargo de desembargador em decorrência da aposentadoria da senhora desembargadora Elizabeth Filizola Assunção por merecimento. Passo a palavra ao eminente desembargador corregedor para as informações. E indico para escrutinadores os desembargadores Luiz Veiter e Benedito Abicair. Boa tarde a todos. Boa tarde. Trata-se de vaga destinada à promoção por merecimento a um cargo de desembargador. Estão inscritos 19 juízes, todos em condições de concorrer, tanto que o Conselho os recomendou, né? Todos estão no 5º, preenchem as condições previstas nas resoluções específicas, sendo que o juiz Alexandre Teixeira de Souza, ele já entrou 2 vezes consecutivamente em listas por merecimento, e a juíza Adriana Ramos de Mello uma única vez. Portanto, senhor presidente, acompanhando o parecer do Conselho da Magistratura, eu informo que todos estão em condições de concorrer. Muito obrigado, desembargador corregedor. Vamos à votação. Papel para o candidato, por favor. Desembargador Luiz Sveiter, como vota? Senhor presidente, eu estou votando primeiro nos remanescentes de lista, o doutor Alexandre Teixeira de Souza, um voto. Deixa eu só marcar aqui. Na doutora Adriana Ramos de Mello, também um voto. A pontuação eu estou dando a seguinte: 10 pontos, critério de aperfeiçoamento técnico, adequação da conduta 15, presteza no exercício 25, produtividade 29, estou destacando a doutora Ana Cristina Nassif Dib Miguel, por sua atuação na 6ª Vara de Família, por isso eu estou dando 1 ponto, estou acreditando a ela, então, 30 pontos, e no critério de desempenho, 20 pontos. Então, eu estou votando nesse edital, na doutora Ana Cristina, só um minutinho, para eu poder marcar aqui, Nassif Dib Miguel, já me comprometendo com a doutora Rosemarie para a próxima votação. Então, são esses os meus 3 votos. Desembargador Cláudio Melo Tavares. Presidente, eu voto no juiz Alexandre Teixeira, 2. Na juíza Adriana Ramos, 2. E na juíza Ana Dib. 2. Confere. Desembargadora Maria Inês Gaspar. Da mesma forma, no juiz Alexandre Teixeira, 3. na juíza Adriana 3. e na juíza Ana Dib. Confere. Desembargadora Maria Augusta Vaz. Eu reacompanho os que me precederam, meus colegas, eu também voto nesses 3 candidatos. Doutor Alexandre, 4. Doutora Adriana, 4. Doutora Ana Cristina, 4. Confere. Desembargador Milton Fernandes de Souza. Bom, não, senhor presidente, eu voto no doutor Alexandre, na doutora Adriana e na doutora Dib, ressalvando também, mais uma vez, o meu compromisso com a doutora Rosemarie na próxima votação, que foi minha juíza auxiliar no período em que fui presidente desse tribunal. 5 votos para cada um. Confere. Desembargador Najib Slaib Filho. Acompanho o relator, o decano. Doutor Alexandre, 6. Doutora Adriana, 6. E doutora Ana Cristina, 6. Confere. Desembargador Adriano Celso.
Eu voto no doutor Alexandre Teixeira de Souza. 7. Na doutora Adriana Ramos de Melo. 7. E na doutora Ana Cristina Nassif Dib Miguel. 7. Confere. Desembargador Bernardo Moreira Garcês. Eu acompanho o voto do desembargador Sveiter, na juíza Ana Cristina Dib, 8. No juiz Alexandre 8. Souza e também na juíza Adriana Melo. Confere. Desembargador Celso Ferreira Filho. Não está. Desembargadora Giselda Leitão Teixeira. Eu voto no doutor Alexandre Teixeira, 9. doutora Adriana Melo 9. e doutora Ana Cristina Dib. 9. Confere. Desembargadora Sueli Lopes Magalhães. Também, presidente, os remanescentes de lista recebem meu voto e a colega Ana Dib. 10, 10 e 10. Confere. Desembargador Celso está chegando agora? Então acho que ele tem condições de participar da votação. Desembargador Celso, os candidatos votados até agora são os doutores Alexandre Teixeira de Souza, Adriana Ramos de Melo e Ana Cristina Dib, todos com 10 votos. Tudo bem. Eu estou votando nos 3 magistrados, que são excelentes. 11, 11, 11. Confere. Muito obrigado. Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos. Presidente, na mesma linha, eu voto no doutor Alexandre Teixeira de Souza. 12. Na doutora Adriana Ramos de Melo. 12. E na doutora Ana Cristina Nassif Dib Miguel. 12. Confere. Desembargador Carlos Eduardo Passos. Senhor presidente, acompanho o decano. 13, 13, 13. Confere. Eu também acompanho. 14, 14, 14. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Também acompanho o decano, senhor presidente. 15, 15, 15. Desembargador Maldonado de Carvalho. Confere. Senhor presidente, eu vou, já que a composição está praticamente definida, mas não poderia deixar de votar no futuro desembargador Alexandre Teixeira. 16. Confere. Na doutora Ana Dib. 16. E na doutora que já está remanescente de lista, quem eu tenho um carinho muito especial, que vem se apresentando a cada dia, né, numa crescente forma de trabalho, muito admirado, que é a doutora Adriana. 16. Desembargador Mauro Dickstein. Voto no doutor Alexandre. 17. Na doutora Adriana e na doutora Ana Dib. 17, 17. Desembargador Luiz Felipe Francisco. Acompanho o decano, senhor presidente. 18, 18, 18. Confere. Desembargador Marcos Henrique Basílio. Senhor presidente, já parabenizando o doutor Alexandre, que já está escolhido desembargador, eu voto na doutora Adriana Ramos, 19. doutora Ana Dib e 19. doutora Rosemarie. 1. Confere. Desembargador Benedito Apicair. Senhor presidente, a lista já está confeccionada, o doutor Alexandre já está em lista, aqui eu já cumprimento, a doutora Adriana sabe o carinho que eu tenho por ela, também já está em lista, e a doutora Ana Dib, da mesma forma, o mesmo carinho, eu também já a vejo em lista. E por essa razão, então, eu vou me permitir votar em novos candidatos. Eu voto na doutora Rosemarie. 2. Confere. Voto no doutor Rocidélio. Só um minutinho. 1. E voto no doutor André Francis. André Felipe. 1. Confere. Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Presidente, parabenizando o doutor Alexandre, que, para a alegria desse tribunal, já está promovido, já conseguiu os votos suficientes. Eu vou votar na doutora Ana Dib, na doutora Adriana e na doutora Rose. 20, 23. Desembargadora Marília de Castro Neves.
Eu voto no doutor Alexandre, na doutora na Adriana e na doutora Ana Dib. 19, 21, 21. Confere. Desembargadora Jaqueline Montenegro. Já parabenizando o desembargador Alexandre, com muita alegria, pela sua promoção na data de hoje. Minhas queridíssimas amigas Adriana e Ana, também vou, assim como o desembargador Abicair, vou me conceder o direito de votar em outros nomes também, já pensando numa próxima oportunidade. Então, os meus votos vão para a doutora Rosemarie. 4. Para o doutor Rocidélio. 2. E para o doutor André Franciscis. 2. Confere. Desembargadora Denise Vacari Machado Paz. Presidente, na mesma linha dos outros colegas, eu também vou me permitir votar em outros nomes, já parabenizando o doutor Alexandre, nosso já desembargador, quase desembargador. Eu vou votar, então, mantendo o nome da doutora Adriana, na Rose e no doutor André Franciscis. Adriana, né? 22, Rose 5 e André Franciscis 3. Confere. E desembargadora Maria Helena Machado. Parabenizo desde já a doutora Alexandre pela sua votação e promoção e voto na doutora Adriana Mello, na doutora Rosemarie e na doutora Ana Dib. 23, 6, 22. Confere. Resultado da votação? Doutor Cidélio 2, doutora Ana Dib 22, doutor Alexandre 19, doutor André Franciscis 3, doutora Rosemarie 6, doutora Adriana 22. Confere. Então a lista está formada pelos desembargadores Alexandre Teixeira de Souza, Adriana Ramos Melo e Ana Cristina Dib. Está promovido ao cargo de desembargador o doutor Alexandre Teixeira de Souza. E comunico que a posse será hoje às 17 horas. Cinco da pauta, processo C 2022-061-204-26, requerimento de residir fora da comarca do Dr. Gabriel Almeida Mas de Carvalho. Ele é titular da 2ª Vara da Comarca de Seropédica e reside no Rio de Janeiro, a aproximadamente 50 quilômetros. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. 6 da pauta, minuto de resolução que altera a competência das comarcas compostas pela 1ª e 2ª varas e da outras providências. Aqui a ideia desse projeto é fazer uma unificação, porque várias comarcas têm 2 varas e em algumas delas a competência é dividida entre público e privado e em outras é dividido de maneira diversa. Então a ideia aqui é fazer uma unificação dessa... Cadê a... alterar a competência das 1ª e 2ª varas das comarcas de Rio Bonito, Paraíba do Sul, Japeri, São Fidélis, São João da Barra, Vassoura, Seropédica, Cachoeira de Macacu, Bom Jesus Tabapuana, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Peribé, Armação do Búzios e Saquarema, para que fique dessa forma a competência, dividida entre público e privado. Todos de acordo com a resolução? Aprovada à unanimidade. Número 7 da pauta, minuto de resolução que cria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos Cidadania Sejusc na comarca de Japeri. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. Minuto de resolução que altera a redação da resolução que disciplina no âmbito judiciário o quantitativo de juízes leigos, suas atribuições e remunerações. É proposta da COGES com a desembargadora Maria Helena. Todos de acordo com a proposta? Aprovada à unanimidade. E o 9 da pauta é o processo de promoção de juízes substitutos. Desembargador, corregedor com a palavra. Senhor presidente, sobre a lista de promoção, nós lá no Conselho, inclusive eu já tinha relatado, são juízes substitutos.
Portanto, a Corregedoria ainda não tem o controle deles, porque eles tiveram vinculação à Emerge, mas fizemos as diligências necessárias e não encontramos nada que obste a promoção desses juízes. Isso foi informado ao Conselho, que entendeu por bem, então, recomendá-los à promoção. Isso foi um acordo entre eles próprios, eles escolheram obedecendo a ordem de classificação no certame, que é a primeira promoção. Tá? Então, a proposta é o doutor Diego Isaac Nigri, vai para 55º Juiz de Direito Regional da Capital, doutor Guilherme Souza de Almeida, para 46º Juiz Regional da Capital, doutor Felipe Consonin Fraga, para a Juiz de Direito da Comarca de Mendes, doutor Renan de Freitas Ongarato, para o 81º Juiz de Direito Regional da Capital, doutor Daniel Calafate Brito, para 107º Juiz de Direito da Região Judiciária Especial, 6º Grupo, Dr. Rafael Leão de Souza da Silva, para a 3ª Vara Civil da Comarca de Itaboraí, Dr. José Francisco Buscácio Maron, para a 1ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul, Dr. Bernardo Girardi Sangói, para a 1ª Vara Civil de Vila Inhomirim, Dra. Amanda Ferraz Queiroz, para o Juiz de Direito da Comarca de Miguel Pereira, Dr. Rafael Jorge de Castilho Barilli, para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa, Dr. Andros Francis dos Santos Maciel, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Saquarema, Dr. Caile Marcos Santos Menezes, Juiz de Direito da Comarca de Pinheiral, Dr. Fernando Luquini Pontes Nogueira, Juiz de Direito da Região Judiciária Especial, 93º, 4º Grupo, Dr. Luiz Augusto Tuon, Juizado Especial Civil da Comarca de Campos de Goitacazes, doutora Ariana Natasha Portos Godoy, Juiz de Direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Campos de Goitacazes, Dr. Pedro Campos de Azevedo Freitas, Juiz de Direito da Comarca de Patido Alferes, doutora Érica Bueno Salgado, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Miracema, Gabriela Frazão de Souza, Juiz de Direito da Comarca de São Francisco de Tabapuana, Dr. Thales Nogueira Cavalcante Venâncio Braga, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Japeri, Dr. Vitor Vasconcelos de Matos, Juiz de Direito da 1ª Criminal da Comarca de Magé, Carlos Eduardo Pimentel das Neves Reis, 59º Juiz de Direito da Regional do Interior, é o 2º Grupo, Dr. Nilson Luiz Lacerda, 49º Juiz de Direito do Interior, a 1ª Região Judiciária, Dr. Alex Freitas Lima, 38º Juiz de Direito do Interior, antigo Juiz da 1ª Região Judiciária Especial, Guilherme Wilcox Amaral Coelho Tur, 1ª Vara da Comarca de Armação do Búzios, Ana Paula Gadelha Mendonça, 8ª Regional do Interior, Rafael Santana Garcia, 1ª Vara de Família e de Infância e da Juventude de Idosos da Comarca de Itaperuna, doutora Thaís Mendes Tavares, 40º Juiz de Direito Regional do Interior, Renan Pereira Ferrari, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis, Dr. Matheus de la Justina Perim, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itaperuna, Dr. Sandro Wurlitzer, 47º Juiz de Direito Regional do Interior, Dr. Akira Sasaki, 52º Juiz de Direito da Regional do Interior, Dr. Henrique Gonçalves Ferreira, 21º Juiz Regional do Interior, Dr. Paulo Henrique Caetano Ramos, 37º Juiz Regional do Interior, Doutora Mariana Pedrolo Padilha Cardoso, Juiz de Direito da Comarca de Porciúncula, Doutora Carolina Vicente Bisonin, 29º Juiz de Direito Regional do Interior, Doutora Tassiana da Costa Cabral, 30ª Juiz de Direito Regional do Interior, Dr. Juarez Fernandes Cardoso, Juiz de Direito da Comarca de Paraty, Dr. Geisel Anders Tavares, 35º Juiz de Direito Regional do Interior, Doutora Isabela Pinheiro Guimarães, Juiz de Direito 1ª Vara de Bom Jesus de Tabapuana, Dr. Henrique de Novaes Siqueira Filho, 39º Juiz de Direito do Interior, Dr. Nando Machado Monteiro dos Santos,
53º Juiz Regional do Interior, José Renato Oliva de Matos Filho, 25º Juiz de Direito Regional do Interior, doutora Helenice Rangel Gonzaga Martins, 41º Juiz Regional do Interior, doutor Davi da Silva Graço, 10º Juiz de Direito Regional do Interior, doutor Adonis Henrique Silva Ambrosio Vieira, 23º Juiz Regional do Interior, doutor Renzo Merici, 40º Juiz de Direito Regional do Interior e doutor Samuel de Lemos Pereira, 3º Juiz de Direito Regional do Interior. Esse foi o acordo que eles próprios fizeram, todos de acordo com essa escolha? Então, promovidos os juízes nominados aos cargos indicados. Senhores desembargadores, nós temos uma agenda muito apertada para este fim de ano, por causa da Copa do Mundo. Temos 2 jogos atrapalhados, 2 segundas-feiras com o Jogo do Brasil. Eu quero propor que nós façamos uma sessão extraordinária no dia 7 de dezembro. Podemos marcar a sessão, todos de acordo? A sessão da 20ª Câmara é de manhã? Desembargadora Maria Augusta, acho que a gente tem sessão na 4ª Câmara, dia 7, presencial, se eu não me engano. 7, se eu não em presencial. Em que horário será aqui o órgão? O que nós combinarmos. Se for 14, tudo bem, porque a minha sessão é às 11. Presidente, poderia marcar numa quinta-feira, talvez. A quinta-feira é 8, feriado. Não, eu digo no dia 15. Não sei, porque eu acho que ninguém aqui tem sessão segunda. Presidente, eu também tenho sessão na Câmara quarta-feira. Toda quarta. É de manhã ou à tarde? À tarde, a minha é à tarde. Acho que o ideal seria uma quinta, né? Sugestão do desembargador Carlos Eduardo. Dia 15 tem sessão do Conselho ou sessão civil na quinta-feira. O problema é esse. Nós temos sessão. Não tenho como. Desembargadora Marinês, você pode passar a sua sessão para a tarde, a gente faz às 11 horas, porque 2 outras câmaras fazem à tarde. Teria algum problema, algum inconveniente? Tem, porque tem os editais, etc. Já estão na rua. Eu não vou adiar a pauta. Não temos mais quinta-feira. O que eu posso é ir lá votar e saio. Pode ser? Voto os meus e até logo. Ok, Só então... posso fazer assim. Mas tem os meus também, desembargadora. Presidente, desembargadora Marinês, tem os meus também. Porque a Marília é da minha Câmara. Quinta não dá? Não dá porque temos sessão do Conselho numa quinta e sessão civil na outra quinta. Adiar meus processos lá na minha Câmara, não. Não. De jeito ninguém está pedindo isso, desembargadora. Não é isso. Presidente, se a sessão do Conselho fosse antecipada para parte da manhã... A sessão, na realidade, está marcada para o dia 5, mas a chance de ter jogo do Brasil nesse dia, nessa segunda-feira, é muito grande. Por isso é que eu estou falando dessa pauta alternativa. Porque a sessão do Conselho é 13 horas, né? Como é só recomendar ou não os juízes... Né? É uma sessão que pode ser mais rápida. Aí ficaríamos só... Nós temos uma pauta extensa nesse dia. Temos uma pauta extensa. Porque é final de ano, né? Bom, a sessão do Conselho é 11 horas. Podemos marcar, de repente, 14 horas. Pode ser? Dia 7 às 14 horas, dia 15 às 14 horas. Ótimo, presidente. Tá bom?
Dia 15, às 14 horas. 14 horas. É uma quinta-feira. Para você tá bom. Ok, muito obrigado a todos. Foi você que apresentou. Dia 15. Comunico que estão retirados de pauta. O número 3 é relator desembargador Najib Laib Filho, de mandado de segurança 10.428.07, em que é impetrante André Rodrigues Martins, Dr. Rafael Lima, impetrado, Egresso Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Procurador do Estado, Dr. Alexandre Simões da Câmara e Silva. E o 6, que é a direta de constitucionalidade, também desembargador Najib Laib Filho como relator, direta de constitucionalidade número 960-55, que é representante do seu prefeito do município do Rio de Janeiro, procurador Dr. Ricardo Lopes Limonge. Representada a mesa diretora da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, procuradora doutora Cláudia Rivoli Thomas de Sá. « 17 da pauta, preferência regimental do desembargador Fábio Dutra, que é o relator, pediu de vista do desembargador Najib Laib Filho na direta de constitucionalidade 50.617.32, em que é representante do seu Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Procurador Dr. Rodrigo Crelier Zambão da Silva, representado do seu Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Procurador Dr. Sérgio Eduardo Leal Carneiro. Após votar o relator julgando procedente o pedido, acompanhado pelos desembargadores Maria Inês Gaspar, Maria Augusta Vaz, Adriano Celso Guimarães, Bernardo Moreira Garcês, José Carlos Varanda Santos, Celso Ferreira Filho, Giselda Leitão Teixeira, Sueli Lopes Magalhães, Edson Guerra Vasconcelos, Carlos Eduardo da Rosa Fonseca Passos, José Carlos Maldonado de Carvalho, Luiz Felipe Francisco, Marcos Henrique Basílio, Denise Vacari, César Cury, Maria Helena Pinto Machado, pediu vista o desembargador Najib Laib Filho, declarando aguardá-la o desembargador Milton Fernandes de Souza. Desembargador Najib, com a palavra. Peço perdão, senhor presidente, eu não tenho condições de apresentar o voto, não. Eu peço perdão, por razões técnicas, eu não tenho condições de apresentar o voto hoje. Então fica adiado para a próxima sessão. Sim, faz favor. Obrigado. O outro também, desembargador Najib, o 18 da pauta, também. Estão apensados, né? Os dois estão juntos. Preferência regimental, desembargador César Felipe Cury, o relator da direta de constitucionalidade 3.013-36. Senhor presidente, Fábio Dutra, peço então para... Desembargador Fábio Dutra, muito obrigado pela sua participação. Na próxima semana nos encontraremos novamente, por favor. Se Deus quiser, boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. É a direta de constitucionalidade 3.013-36, em que é representante da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINI, doutora Roberta Feiten Silva. Representada a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, procurador Dr. Flávio Andrade Carvalho Brito. Representado também o seu prefeito do município do Rio de Janeiro, do procurador Dr. Ricardo Lopes Limonge. Todos presentes. Com a palavra, a doutora advogada do representante. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras desse egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, procuradores aqui presentes, advogados, serventuários e todos os demais. Trata-se de representação de inconstitucionalidade de lei municipal, a Lei 7.023, de setembro de 2021 do município do Rio de Janeiro, denominado Código Municipal de Defesa do Consumidor. Ajuizada a representação pela ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. A ABINE corresponde a uma associação de abrangência nacional, constituída há mais de 55 anos, que tem
como seus objetivos e finalidades congregar os fornecedores do setor, da indústria de elétricos e eletrônicos, visando patrocinar e promover os interesses comuns desse setor, podendo, para tanto, ajuizar ações, inclusive ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade e representar as empresas associadas. O seu quadro social é composto por fornecedores do mesmo setor, representando um total de mais de 300 pessoas jurídicas espalhadas pelos diversos estados da federação. Além disso, diversos dos seus associados estabelecem relações jurídicas de consumo com pessoas do estado, do município do Rio de Janeiro. Estão sujeitas, portanto, à legislação municipal, ora invocada, e à fiscalização de seu cumprimento, o que demonstra a pertinência temática, portanto, e a legitimidade ativa da ABINE para propor o presente processo, tal como autorizado pelo artigo 162 da Constituição Estadual. A ABINE também reitera a via eleita, com base no que autoriza a Constituição Federal e a Constituição Estadual, os artigos 161 e 164, havendo competência originária desse egrégio tribunal para o julgamento de representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual. É importante salientar que o Código Municipal de Defesa do Consumidor ele viola tanto normas expressas da Constituição Estadual quanto normas implícitas. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em diversos dispositivos, faz remissão expressa às normas de competência e aos princípios da Constituição Federal, incorporando-as e servindo-os como parâmetros de controle de constitucionalidade estadual. E, além disso, como se sabe, existem as normas constitucionais que são de observância obrigatória pela aplicação do princípio da simetria. Adentrando ao mérito da ação, é preciso invocar inicialmente as inconstitucionalidades formais da lei municipal em comento. Isso porque a lei institui práticas abusivas e cláusulas contratuais abusivas, de caráter geral sobre direito do consumidor, cujo papel é da União, papel esse inclusive exercido pela Lei 8.078 de 90, e também concorrentemente com os estados, conforme a competência concorrente estabelecida na Constituição Federal. A competência legislativa do município, portanto, excelências, é meramente suplementar e vinculada necessariamente a questões de interesse local que justifiquem a suplementação. O exercício dessa competência, sem que se observe esse requisito, corresponde a um exercício inconstitucional, especialmente se o regramento municipal não for harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais diplomas e pelos demais entes federados competentes, como é o caso. Demonstra-se a inconstitucionalidade formal e também a inconstitucionalidade material em se analisando diversos dispositivos que existem na legislação municipal ora atacada. Um deles é a previsão de constituição de prática abusiva à exigência de 2 ou mais laudos de assistência técnica para a troca de produto viciado. Sabe-se que o artigo 18 da Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor Federal, prevê tão somente uma limitação temporal para o reparo, sem adentrar em questões de requisitos, sem adentrar em questões de documentação necessária. Já a lei municipal, ela trata de uma norma geral, sem uma motivação de interesse local particular do município do Rio de Janeiro. Por conta disso, há extrapolação da competência do município. Também há violação ao princípio da igualdade e injustificada e desproporcional restrição à livre iniciativa, pois o artigo cria distinções entre os consumidores brasileiros, criando uma regra imotivada e específica aos consumidores do município do Rio de Janeiro, além de limitar as alternativas legítimas que os fornecedores têm para cumprir com o artigo 18 da Lei Federal, do Código de Defesa do Consumidor Federal, e exercer como entender o dever de troca quando for o caso. Portanto, uma restrição à livre iniciativa. Também estabelece a referida lei municipal como prática abusiva o estabelecimento de limites quantitativos na venda de produtos ofertados. Novamente, aqui se vê uma extrapolação de competência municipal e uma violação ao princípio da igualdade. É importante notar que a União, quando da edição do CDC federal, ela não previu essa vedação absoluta
ou taxativa de limites quantitativos da oferta. Ao contrário, ela permite a limitação em hipótese de justa causa e usos de acordo com os usos e costumes, como se sabe. O legislador municipal aqui, portanto, ele vai de encontro à norma federal, o que por si só comprova que não há suplementação aqui, mas sim inovação e em desacordo com a norma já existente federal. Também se vê uma injustificada e desproporcional restrição à livre iniciativa, porque a norma restringe a atividade do fornecedor, limitando a forma, o modo como as ofertas são realizadas, o que pode, inclusive, prejudicar consumidores do município do Rio de Janeiro em locais, em determinadas situações de escassez dos produtos, sem falar no risco de fornecedores deixarem de oferecer produtos na localidade por conta da limitação imposta. A lei municipal também prevê que na oferta de produtos e serviços deve constar o preço individual no anúncio. Excelências, aqui há uma invasão de competência privativa da União, há uma confusão entre conceitos federais de oferta, anúncio e orçamento de serviço. O legislador municipal equipara esses requisitos que têm competência, esses institutos que têm competência privativa da União. E ainda, para a publicidade ou anúncio publicitário, sabemos que o Código de Defesa do Consumidor Federal não exige a mesma gama de requisitos que o faz para a oferta e apresentação de produtos. A distinção é claramente feita pela lei federal, o que não é feito aqui pela lei municipal, que, ao contrário, traz uma inovação e uma contradição. Em evidente extrapolação de competência municipal e violação ao princípio da igualdade, porque também não há interesse local aqui, mais uma vez, para que exista um tratamento diferenciado aos consumidores do município do Rio de Janeiro. Não há suplementação legislativa, mas sim um estabelecimento de uma norma geral. Injustificada e desproporcional restrição à livre iniciativa também se observa nessa norma, porque a norma restringe a atividade econômica ao impor que os fornecedores criem anúncios publicitários específicos para a cidade do Rio de Janeiro, quando poderia ter os seus anúncios publicitários de uma forma muito mais abrangente. Também é importante mencionar que a lei municipal estabelece como prática abusiva a não disponibilização de atendimento direto ao consumidor no município. Atendimento direto. Aqui nós temos uma ambiguidade, pois da leitura do dispositivo não se sabe o que significa um atendimento direto, se é um atendimento presencial, eletrônico, telefônico. De todo modo, há uma extrapolação de competência municipal e também violação ao princípio da igualdade, porque, novamente, não há interesse local justificado. Também há uma injustificada e desproporcional restrição à livre iniciativa, pelo fato de que, conforme for a interpretação desse atendimento direto, poderia levar fornecedores a uma ruptura de atividade, inclusive se outros municípios, tantos outros municípios editassem norma determinando um atendimento direto em cada um desses municípios, independentemente do setor, do segmento. Também é importante mencionar que, no caso das relações estabelecidas à distância, a União já previu, pelo Decreto 7962 de 2013, para fornecedores que se utilizam o famoso Decreto do Comércio Eletrônico, a determinação de obrigatoriedade de atendimento adequado e eficaz. Ora, existindo o dever de atendimento adequado e eficaz, como dispõe o decreto, cabe a cada fornecedor, então, decidir livremente como e onde se estabelecer, não cabendo ao município intervir nas escolhas do fornecedor. Também constitui em prática, de acordo com a legislação municipal hora atacada, constitui prática abusiva, retenção do original da nota fiscal do produto na assistência técnica. Aqui se verifica uma invasão a excelências de competência privativa do Estado do Rio de Janeiro, porque o direito ou dever de exigir ou reter notas fiscais é do Estado aqui. Extrapolação de competência do município da mesma forma, pois não há interesse local distinto dos demais municípios brasileiros. Além disso, a lei municipal trata como práticas abusivas a oferta publicitária que não informa sobre o prazo para entrega de mercadorias. Aqui, novamente, excelência, se verifica uma confusão não existente na legislação federal, e, na verdade, na legislação federal muito claramente delimitado, mas se vê uma confusão entre
oferta e apresentação de produtos e publicidade. O conceito de oferta, ele já vem bastante delimitado na legislação federal, assim como o conceito de publicidade. A oferta está lá nos artigos 30 a 35 do CDC e artigo 427 do Código Civil, enquanto a publicidade nos artigos 36 a 38, como se sabe. Também se vê aqui uma extrapolação de competência municipal e violação ao princípio da igualdade, porque, novamente, não há interesse local. E a norma municipal contraria o que dispõe a lei federal, já que o CDC não exige que a publicidade informe o prazo de entrega. Vejam, publicidade informar o prazo de entrega de produtos. O que deve ser informado, sim, na oferta, antes do fechamento do negócio. Nitidamente aqui não se trata de suplementação pelo município novamente. E injustificada e desproporcional restrição à livre iniciativa também se evidencia aqui, porque sabe-se que a publicidade não é individualizável. O prazo de entrega está sempre vinculado a diversos fatores individuais dos consumidores, como, por exemplo, a própria localização exata do consumidor. Então, basta se pensar como um jornal do estado do Rio de Janeiro de grande circulação poderia fazer um anúncio publicitário colocando o prazo de entrega o mesmo para todas as pessoas do estado que fossem ler aquele anúncio. Além dessas práticas abusivas, a lei municipal também trata de cláusulas abusivas, e são consideradas cláusulas abusivas o envio do nome do consumidor ou dos seus garantes a bancos de dados e cadastros, sem notificação prévia por envio de carta simples e por meio eletrônico. Aqui, excelências, invasão de competência privativa da União por interferência em normas de direito civil e de política de crédito, privativas da União, extrapolação também da competência municipal e violação ao princípio da igualdade. Aqui deve ser ressaltado que o legislador federal estabelece que o comunicado, sim, deve ser por escrito, mas o legislador federal não estabelece, e somente a lei municipal estabelece que o envio tem que ser por carta, cumulativamente, por carta simples e por meio eletrônico. Também tem a previsão na lei municipal de ser considerada abusiva, cláusulas que obriguem o consumidor nos contratos de adesão a manifestar-se sobre transferência, onerosa ou não, para terceiros de dados cadastrais sem observância da LGPD. Aqui também temos uma invasão de competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais nos termos da Constituição Federal vigente. É matéria de interesse nacional também, não havendo, novamente, justificativa local para embasar a referida lei municipal. Então, tem-se, portanto, excelências, em resumo, que o município do Rio de Janeiro invadiu competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil, sobre proteção de dados, sobre propaganda comercial, sobre política de crédito. Com isso, o Código Municipal de Defesa do Consumidor violou dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Um minuto para encerrar, doutora. Certo, estou encerrando. Tem-se também que não existe no ordenamento constitucional estadual e federal previsão de competência concorrente do município. A previsão que existe é de competência suplementar dos municípios. Ainda, a ausência de interesse local e mais a desarmonia com a legislação federal existente implica a inconstitucionalidade da lei municipal ora atacada. E, por fim, tem-se que a lei municipal viola, como demonstrado, princípios da igualdade, da proporcionalidade e da livre iniciativa. O parecer do Ministério Público corrobora as razões da ABINE, de acordo com diversos trechos transcritos no memorial, entregue a Vossas Excelências, assim como diversos precedentes desse tribunal que se manifestam no sentido da representação de inconstitucionalidade ora formulada. Diante de todo o exposto, até porque o tempo está acabando, a ABINE requer a procedência da representação nos termos do pedido. Muito obrigada, boa tarde. Com a palavra, o doutor Procurador da Câmara Municipal. Pois não, o doutor Procurador do município. Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde a todos. Temos aqui uma representação de constitucionalidade em face de alguns dispositivos do Código Municipal de Defesa do Consumidor.
E é interessante que falo aqui em nome da Procuradoria do Município, falo em nome do chefe do Poder Executivo, porque tivemos que nos curvar à jurisprudência predominante sob o entendimento de que, sim, o município é competente para legislar sobre o direito do consumidor. Até tempo atrás, até alguns anos atrás, as sucessivas chefias do Executivo, assim como a própria PGM, entendiam que esta não era matéria de competência do município. E isso nós tivemos que nos forçar, né? Tivemos que nos abaixar a cabeça e reconhecer, com base na jurisprudência predominante deste órgão especial e do Supremo Tribunal Federal, com o entendimento que sim, o município tem competência para legislar sobre o direito do consumidor, quando houver efetivamente interesse local no exercício da sua competência suplementar. E no caso, eu peço licença para ler um pequeno trecho de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que define, e é bem pertinente para o caso que estamos aqui em debate, que define como se dá o exercício desta competência suplementar. É o julgamento da DIN 2396, do recurso extraordinário 118.1244 do voto do ministro Alexandre de Moraes. Diz ele: verifica-se que na espécie o município, ao contrário do que é alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estado e do Distrito Federal para a edição de norma geral ou suplementar atinentes ao direito do consumidor. Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar, atribuída aos municípios pelo artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Com efeito, a legislação impugnada na presente ação direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal. E o que faz essa lei municipal? A Lei 7.023, ela que cria esse Código Municipal de Defesa do Consumidor, ela preenche essas lacunas, ela tipifica algumas condutas abusivas que são praticadas, infelizmente, de maneira rotineira frente aos consumidores do município do Rio de Janeiro, os consumidores cariocas, eles se submetem a isso. São condutas que a simples leitura dos dispositivos impugnados deixam de maneira bem clara, bem evidente, o grau de abuso praticado perante o consumidor hipossuficiente, como, por exemplo, a exigência de 2 ou mais laudos de assistência técnica para a troca de um produto viciado, ou seja, o consumidor recebe adquire um produto viciado, ele obtém um laudo dizendo que ele está com defeito, ele precisa arranjar um segundo laudo de um segundo prestador para aí sim poder exigir que haja a troca que o Código Nacional, que o Código de Defesa do Consumidor já lhe garante. Ou, por exemplo, a retenção do original da nota fiscal. São situações claramente abusivas e que, exatamente na defesa do consumidor local, veio o legislador municipal e ampliou o rol, ele incluiu novas situações, ele especificou situações que já estão lá no Código Nacional, mas que mereciam esse tratamento específico, esse tratamento privilegiado por parte do legislador municipal. E mais, escutei a douta representante falando antes sobre a necessidade de esclarecimentos, que os dispositivos às vezes não estão definitivamente claros ou específicos, mas a própria lei, no seu artigo 13, prevê que ela será regulamentada pelo Poder Executivo. Então, exatamente essas nuances, esses detalhes serão ali no regulamento a ser editado pelo chefe do Poder Executivo, esclarecidos exatamente para evitar e afastar qualquer tipo de dúvida na aplicação destas normas. E, por fim, na verdade, além de estar presente a competência municipal para legislar sobre o tema, na forma do artigo 358 da Constituição do Estado, a Constituição do Estado também prevê, no seu artigo 63, o seguinte: o consumidor terá
tem direito à proteção do Estado, diz o caput. E o parágrafo único diz: a proteção far-se-á, entre outras medidas criadas em lei, através de, inciso 2, desestímulo à propaganda enganosa, ao atraso na entrega de mercadorias e ao abuso na fixação de preços. Inciso 3, responsabilidade das empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços pela garantia dos produtos que comercializam, pela segurança e higiene das embalagens, pelo prazo de validade e pela troca de produtos defeituosos. Então, o que faz a lei municipal, a lei 7.023, ela nada mais do que, em respeito ao artigo 63 da Constituição do Estado, em respeito no exercício da competência do artigo 358, também da Constituição do Estado, legisla em proteção ao consumidor local, ao consumidor do município do Rio de Janeiro, ao consumidor aqui residente, exatamente no exercício como previsto, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, dessa possibilidade de você ampliar esse rol de proteção, exatamente indo nas lacunas, exatamente indo na imprecisão que o Código de Defesa do Consumidor possui. Por isso, a chefia do Poder Executivo, a Poder Geral do Município, assim como a Poderia Geral da Câmara, entendem pela constitucionalidade na norma. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Agora, o doutor Procurador da Câmara vai se manifestar? Não? Pois não. Então, com a palavra, ministro desembargador, relator. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar Vossa Excelência e todos os meus pares, cumprimentar os ilustres advogados pelas suas manifestações. O voto já está disponível aí, aos demais desembargadores. Vou fazer uma leitura aqui, então, já no mérito. Eu estou rejeitando inicialmente a preliminar de ilegitimidade da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, entendendo que se trata de uma entidade de classe de âmbito nacional, apta, portanto, à propositura da ação, o que já foi reconhecido pela Suprema Corte no exame da ADI 6.214 de 2021. A matéria de fundo, eu não vou destacar então a questão da legitimidade, senhor presidente, eu vou passar direto à matéria de fundo. O que se pretende é o reconhecimento de inconstitucionalidade dos incisos 1º, 6º, 7º, 9º, 10º e 15º do artigo 3º e dos incisos 15º e 16º do artigo 4º da Lei Municipal número 7.023 de 2021, do município do Rio de Janeiro, que instituiu o Código Municipal do Consumidor do Rio de Janeiro. Vou me abster da leitura dos dispositivos, já se encontram no corpo do voto. Bom, sigo aqui. Como já pontuou o egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme que dispõe o artigo 24 da Carta Maior, é a atribuição da União legislar sobre normas gerais acerca da proteção ao consumidor. Poder suplementar dos demais entes da Federação apenas pormenorizam a questão, complementando-a, sem jamais alterá-la em sua essência ou mesmo estabelecer regras incompatíveis com a norma geral, conforme orientação jurisprudencial desde o Supremo Tribunal Federal. O legislador constituinte de 88 instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o município como polo gerador de normas de interesse local, como anotou a Corte ao ensejo da análise da ADI 6.214 de 2021. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal Brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi pré-estabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação e hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. A própria Constituição Federal, ressaltou o Supremo Tribunal Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu a priori diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União, conforme artigo 22 da Constituição, ora permitir uma maior descentralização dos estados aos Estados-membros e municípios, conforme artigos 24 e 30, inciso 1º também da Constituição. O Ministério Público e a atuação deste órgão especial já se manifestou nesse mesmo sentido da jurisprudência, postulando, portanto, pela predominância do interesse local como condição de extensão
da legislação federal reservada. O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor por ofensa ao artigo 24, inciso 8º e parágrafo 1º do texto constitucional. Cito aqui os precedentes. Segundo dispõe o artigo 30 da Constituição Federal, incumbe aos municípios organizarem-se e disciplinarem a matéria em consonância com o interesse local, observados os princípios expressos na Constituição da República e na Constituição Estadual respectiva. A norma impugnada transborda os limites do interesse do ente municipal, tratando de direito do consumidor, que está previsto na Lei Nacional 8.078 de 90, sendo tal matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, restando assim violados o artigo 24, incisos 5º e 8º e parágrafo 2º da Constituição da República e o artigo 74, incisos 5º e 8º e parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, assim como seu artigo 358, incisos 1º e 2º. Compete à União, portanto, editar a norma geral e aos Estados e Distrito Federal legislar de forma complementar, exercendo tão somente a competência legislativa plena quando não houver norma geral editada pela União. A lei geral é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, não havendo lacuna a ser comatada, remanescendo aos Estados e ao Distrito Federal a complementação da lei federal, com o escopo de se adaptar à norma geral às especificidades locais. Nesse contexto, padece a lei impugnada de inconstitucionalidade formal e material, dada a invasão de matéria cuja competência é privativa da União. O transbordamento da competência entre órgãos caracteriza o vício formal de iniciativa, traduzindo-se a não observância da regra de competência para a edição do ato em inconstitucionalidade orgânica formal. Flagrante, portanto, a violação do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 7º da Constituição Estadual e no artigo 2º da Constituição Federal, por violação reflexa, caracterizado o vício de iniciativa. Trata-se aqui de questão de pretensão de validade de norma sob o seu duplo aspecto formal e material. Ainda que sob a justificativa de proteção do interesse local, a legislação municipal não pode extrapolar os limites de sua competência e invadir a do Estado e da União, previamente definidas nas respectivas cartas constitucionais, devendo limitar-se a complementar, no que lhe couber, a legislação estadual e federal. Isto posto, voto pela procedência da representação para declarar a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc dos incisos 1º, 6º, 7º, 9º, 10º e 15º do artigo 3º e dos incisos 15º e 16º do artigo 4º da Lei 7.023 de 2021 do município do Rio de Janeiro, por violação do artigo 74, incisos 5º e 8º e parágrafo 2º e do artigo 358, incisos 1º e 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como, de forma reflexa, do artigo 24, incisos 5º e 8º e parágrafo 2º da Constituição da República. É nesse sentido que voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador relator, que vota pela procedência do pedido. Haverá divergência? Resultado do julgamento, julgou-se procedente o pedido à unanimidade de votos. Senhor presidente, esse é o único processo que eu tinha para julgar. Eu, pedindo vênia a Vossa Excelência e meus pares, peço licença para me ausentar. Desembargador César Cury, muito obrigado pela sua participação, estar conosco aqui. Obrigado. Boa tarde. 4 da pauta, desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, relatora do recurso administrativo 32.574.08, em que é recorrente Patrícia Aparecida Tomás de Oliveira, doutor Marcos da Rocha Pimentel, e recorrida Mônica Ribeiro Teixeira, doutor Alexandre Martins Flecha. Os dois advogados estão presentes. Tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Ilustre presidente, ilustre relatora, ilustre desembargadores, advogados e membros do Ministério Público.
O meu tio foi ministro do STJ, ministro Pedro da Rocha Acioli. Ele me disse certa feita, logo no começo da criação do Superior Tribunal de Justiça, que o primeiro requisito para ser advogado, na frente do conhecimento, seria coragem. E o caso desse processo é exatamente isso. É necessário ter coragem, porque há interesses claros, externos, no processo por parte dos bens da Supervia, que foram penhorados, e uma série de situações absurdas estão ocorrendo e que deu origem à representação em face da juíza Mônica Ribeiro Teixeira. Essa magistrada, os nossos clientes, não sei se é possível ver aqui as fotos, pessoas papérrimas, negros, passaram a vida na miséria, a casa deles em queimados, não tem nem bolso, A mãe, a ex-autora, morreu na completa miséria, com câncer no cérebro, enquanto a meritíssima juíza entregava ao advogado que fez várias irregularidades no processo, fraudes, a ponto de simplesmente não aceitar a proposta de uma empresa, uma pessoa jurídica que entrou no processo, oferecendo para pagar integralmente o crédito da falecida autora. Integralmente. Ele não aceitou, a juíza Mônica foi empurrando, a empresa pediu para procurar a autora, né, para saber a opinião da autora. A autora, isso foi em 2018, a autora, a última vez que ela apareceu numa audiência no processo foi em 1999, doente. Ou seja, já imaginaria que algo estaria acontecendo de errado, mas o processo foi andando. Esse advogado, num determinado momento, apareceu nos autos dizendo que a ex-autora teria recebido 1.300.000, até o Big Brother faria inveja, né? 1.300.000 que teriam sido destinados a cliente dele, que na verdade depois a gente viu que não era cliente, várias procurações falsas, ele já tinha feito sessão para o próprio escritório, né? Aqui na Buenos Aires, os sócios dele, provas materiais, cabais, inclusive com contratos de sociedades que, em outros processos que eles atuavam. Isso tudo, o que se quer dizer aqui é que não houve a prestação jurisdicional, houve um cálculo voltado para entregar os bens a esse advogado. O caminho que foi desenvolvido é bem claro, não há dúvida nenhuma. Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver, é de uma carreta. Foram utilizadas 38 carretas dessa para desviar os bens da Supervia. 38! Toneladas e toneladas que sumiram. Sumiram, ninguém sabe onde é que está. A juíza Mônica entregou, sabia que a probabilidade desse advogado sumir com os bens era elementar, o óbvio ululante, como diria o dramaturgo Nelson Rodrigues. Então, são tantos detalhes, mas são tantos detalhes que fazer a escala racional de cada uma dessas aberrações, dessas teratologias que continuam. O processo já tem 3 juízes suspeitos. 3 juízes. E o processo não anda. Você vê que há uma força externa que parece ter interesse que o processo não se entregue bem. Pessoas miseráveis que não receberam um parafuso. Enquanto esse advogado que fala que tem 100 milhões de reais
A empresa dele, unipessoal, são coisas loucas. O advogado entrou nos autos 15 anos após o trânsito julgado da sentença. 15 anos. Esse advogado executou honorários de sucumbência. A que título? A que título? Ele nem figurou no título. No decorrer do processo, o advogado botou mais 10% de cumprimento de sentença sem ter um despacho, uma decisão judicial fixando isso. E a juíza Mônica foi dando seguimento, sempre com aquela objetividade, com o despacho do tipo nada a prover, e forçando toda hora recurso, embargo, agravo, uma exaustão absurda. Para quê? Isso é justiça? Isso é justiça? Um observador externo, o que diria isso? Pessoas miseráveis do lado. Um milionário que usou 38 carretas para desviar os bens da Supervia. Desviou, não teve a menor consequência, não existe um ato da justiça querendo saber onde estão esses bens. Um ato, apesar de pedir aqui e ali uma guerra louca, insana. Isso é um absurdo total. Essa juíza precisa ser severamente sofrer as consequências e, desde já, nós vamos recorrer ao Conselho Nacional de Justiça, independente do cenário for favorável ou não, para que o Conselho Nacional de Justiça tenha ciência, a sociedade civil precisa ter ciência do que está acontecendo nesse processo, e eu peço aos ilustres desembargadores que procurem saber desse processo, o que está acontecendo nesse processo. Isso não é normal. Isso não é normal. É aí que entra a questão de que não houve... tudo bem, uma decisão que se possa recorrer, o exercício jurisdicional normal, mas não é todo o caminho que foi nessa situação completamente absurda, onde já se viu um exequente que não vai querer receber o crédito. A pessoa jurídica que entrou nos autos querendo pagar o crédito que ela tinha, na época, estava em torno de 2,5 milhões a 3 milhões. E esses advogados, não queremos nada, tal. Como é que a juíza Mônica Ribeiro não achou esquisito isso? Isso lá atrás, fora todo o caminho. Ora, temos que ter uma capacidade crítica de pensar uma coisa elementar. Qualquer pessoa vai... Mas como é que pode isso? Eu sou exequente, se alguém chegar para mim, você quer receber 3 milhões? Esse é o valor do cálculo judicial que estava na época. Como é que pode uma coisa dessas? Isso tudo materializado nos autos. A coisa é tão ostensiva que os próprios advogados, eles têm a certeza da impunidade com eles. Que eles mesmos que juntaram as provas contra eles. Eles mesmos que juntaram as sessões fraudulentas. Esse advogado fez 2 sessões tentando passar o direito dela, negociar o direito dela. As 2 fraudulentas, a 9ª Câmara reconheceu que havia indícios de irregularidade. A juíza Mônica Ribeiro teve acesso a essa decisão. Ela já, a partir dali, ela já deveria estar olhando essa situação com outros olhos, mas não, foi seguindo. O resultado está aí. 38 carretas foram utilizadas para desviar os bens da Supervia. Essas carretas, se você vê na Avenida Brasil, os carros têm até dificuldade de passar, porque é tão grande, imensa, de toneladas. Então, como é que é possível uma pessoa de boa fé, olhar para esse quadro e dizer assim, a juíza já agiu com sinceridade, dentro dos conformes da ciência do direito e tal. Não é possível pensar assim. Não é possível pensar assim numa visão crítica, séria, aonde do outro lado existem seres humanos que poderiam estar com a vida aí mais ou menos, algum bem desse. Se ela entregou o equivalente a 38 carretas de bens penhorados para um advogado que alegou que tinha 100 milhões de reais, que já no início da história toda,
ele ficou claro que ele não era o advogado dela, porque no momento que ele rejeita uma proposta para pagar integralmente o crédito, a luz vermelha já se acenderia ali. E no decorrer do processo, eles mesmos juntam a documentação que vai comprovar que eles não tinham nem procuração para representá-la. A procuração é depois da sessão. Eles cederam em 19 de fevereiro de 2018 e em abril de 2018 fazem uma procuração. Agora, vê se tem sentido. Cede integralmente o direito da cliente e depois pega uma procuração para quê? São coisas tão elementares. Como se qualquer operador do direito, nem precisa ser operador de direito, qualquer pessoa pensante acharia estranho. Como é que uma juíza de direito não é capaz de achar isso algo fora do contexto, tomar providência, apesar de incontáveis alertas, pedidos, detalhes exaustivos de folhas por folhas, nós fomos capazes de relacionar todos os atos dos advogados e mostrar que simplesmente não trabalharam para clientes, estavam trabalhando para eles o tempo todo na busca dos bens. Isso tudo alertado à juíza Mônica Ribeiro, tudo, o tempo todo, exaustivamente. Não há como não conceber que ela não tenha agido não na conformidade do direito, isso é bem claro, não é possível, como diria Einstein, né, uma forma de ver o todo é o observador externo. O observador externo, o que diria numa justiça dessa? Cujos pessoas carentíssimas receberam um parafuso, enquanto um homem de 100 milhões de reais recebe toneladas de bens penhorados, inclusive violando o RESP 1890-6115 da ilustre ministra Nancy, do STJ, que diz que os honorários de sucumbência são acessórios do principal. O advogado não poderia nem cobrar, mas a questão não é nem essa, nem técnica jurídica. Simplesmente ele não trabalhou. Simplesmente ele entrou no processo 15 anos. Anos, gente. Não estou falando aqui 15 dias, não. 15 anos depois do trânsito julgado da sentença e executou honorários de sucumbência. E recebeu, obteve a penhora, subiu com esses bens. É algo completamente absurdo e requer dessa casa atenção e que a consequência, que isso não é possível que uma coisa dessa esteja acontecendo ainda, pelo provimento do recurso. Com a palavra, doutor advogado da recorrida. Excelentíssimo senhor presidente deste órgão especial, desembargador Henrique Figueira, excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Cardoso, excelentíssima desembargadora relatora, desembargadora Jaqueline Montenegro. Senhor presidente, sensível ao adiantar da hora e a pauta bastante adiantada, eu serei bem mais breve que o colega que me antecedeu. É mesmo de se pensar em todos os fatos narrados pelo meu colega, mas obviamente não é nesta seara. Obviamente os atos apontados pelo colega que me antecedeu são de natureza jurisdicional. E mais, é de se pensar por que, então, a parte não recorreu desses atos? Recorreu. Todos esses atos, ora imputados aqui em sede de cognição censória, foram, sim, objeto de recurso na 9ª Câmara Cível e todos eles mantiveram as decisões recorridas. Então, de imediato, já é de se dizer que os atos apontados aqui sequer existem. Porque, pelo efeito substitutivo dos recursos, o que subsiste, na verdade, é a decisão da 9ª Câmara Cível, e não mais da doutora Mônica, que está aqui presente, que está desde cedo aqui, sentada comigo, assistindo, por todo o respeito que tem a esta casa, por todo o respeito que tem à sua atividade que exerce há quase 14 anos. Ciente de que praticou atos de natureza jurisdicional, ciente que esses atos não se submetem à atividade censória na forma dos artigos 40 e 41 da Lei Orgânica da Magistratura,
E ciente ainda que esses atos sequer existem, porque a decisão da dona Câmara, desembargadora Jaqueline, são os atos que passaram a subsistir, é que pugna pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, ministro desembargador relatora. Pois não, presidente. Conforme relatado, cuida-se de recurso administrativo interposto em face da decisão proferida pelo excelentíssimo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou o arquivamento de representação proposta em face da magistrada Mônica Ribeiro Teixeira, juíza do Direito Regional da Comarca da Capital, em que, pese os argumentos suspendidos, não há qualquer prova, seja no bojo da representação e do presente recurso, seja nos autos dos processos em que a magistrada exerceu a função judicante junto à primeira vara de Fazenda Pública da Capital, onde figurava como parte autora, originalmente, a genitora do ora recorrente e, posteriormente, o seu espólio, de efetiva violação dos deveres funcionais previstos no artigo 35 da Lei Complementar 35 de 79. A recorrente insiste na tese de que teria sido dolosamente prejudicada ao longo dos já citados processos judiciais. No entanto, não há qualquer evidência de que a recorrida tenha praticado atos judiciais com interesses escusos. Note-se que, no tocante à falsa cessão de crédito que teria sido acostada aos autos do processo número 37.26017, a magistrada tomou diversas providências no intuito de verificar a sua validade. A primeira delas está na decisão de folhas 1762 e 1763, onde eu só vou ler a parte que nos interessa, o instrumento às folhas 1709 e 1710, isso entre aspas, se foi a magistrada. Demonstra que a assinatura da exequente foi firmada por procuração, contudo, a sociedade empresária Galdini Carvalho Serviço de Remoções Comerciais e Cortes Limitada não junta aos autos cópia da devida procuração outorgada pela exequente Luísa Carvalho Nicanor Tomás. Assim, trago o requerente a devida procuração para análise da cessão de crédito. O ilustre procurador do índex 1708 para cumprimento no prazo de 5 dias. Outra decisão, as folhas 1931, determinado pelo juízo, cumpra requerente determinado pelo juízo, juntando o original a ser acautelado para eventual perícia grafotécnica, dando um prazo de 5 dias. Outra decisão, as folhas 1962. Outra, as folhas 1774 e 1795, que na nossa parte dispositiva diz, em relação ao instrumento particular de promessa de cessão de direitos creditórios de folhas 1709 e 1710, a alegação de que o doutor Francisco Eugênio, procurador da autora, ficou de fornecer o instrumento de mandato à sociedade empresária Galdini Carvalho e não o fez, não pode ser considerada pelo juízo, pois necessário. Portanto, determina a retirada do documento original acautelado neste juízo pela parte requerente, a fim de que possa pleitear os seus direitos pela via própria. Quanto aos contratos, volto eu, de honorários adunados, que a recorrente afirma serem falsos, assim decidiu a magistrada recorrida as folhas 2078, determinando também a habilitação do espólio naqueles autos. Só a parte dispositiva da decisão de folhas 1985, abro aspas. Assim, para fins de apreciação do pedido de reserva, misterá a apresentação nos autos das declarações dos herdeiros, manifestando a concordância ou não com o pedido de reserva de honorários contratuais, esclarecendo, inclusive, se a dívida já restar eventualmente adimplida. Na mesma decisão, indefiro o pedido de habilitação na forma requerida das folhas de 2005. Verifica-se que na certidão de óbito de folhas de 2076 consta que a autora deixou bens e na petição de folhas de 2005 e 2018 a requerente informa equívoco nesse sentido. Assim, se realmente existirem bens a serem partilhados e outros herdeiros, e não existir informação nos autos de partilha julgada por sentença e ante o interesse patrimonial a ser preservado, incumbe ao espólio estar em juízo para exercer direitos. Se efetivamente não existirem bens, há de ser diligenciada a todos a retificação da certidão de óbito da autora, para que depois todos os herdeiros se habilitem nos autos. Mantém a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias na forma do artigo 313. As folhas, volto eu, as folhas 2281, diante de todas as acusações de fraude constantes dos autos, a magistrada recorrida assim decidiu desentrar em expedição de documento de folhas, eis que idênticos ao juntado das folhas tais, e vem na parte dispositiva. Diante da gravidade das acusações e dos demais fatos narrados nestes autos, diz a magistrada, e nos autos número 011, 8884 e 04 de 21, execução dos honorários sucumbenciais, determinei, nos autos supracitados, a extração de cópias das petições, documentos, certidões cartorárias e despachos, decisões proferidas em ambos os feitos para remessa ao Ministério Público de Investigação Penal, para a Promotoria de Investigação Penal, para as providências que entenderem cabíveis. Cumpra o cartório lá determinado.
Essa é a decisão. Retorno eu. Por fim, acórdão proferido pela 9ª Câmara Civil, folhas 2404, 2407, foi deferida a habilitação direta de todos os herdeiros nos autos, vez que, diz o relator, há fatos confusos neste processo, eventualmente até indícios de crimes graves. Já foi determinada a expedição de peças ao MP, talvez até advogados já tenham patrocinado interesses conflitantes. Mas, de qualquer forma, o melhor é assegurar a livre manifestação de todos, para que a condução segura do processo seja feita pelo douto juízo ACO. Fecho aspas. Decisão que, por si só, volto eu, não demonstra a alegada resistência suscitada pela recorrente para a sua habilitação, sendo certo que os indícios de fraudes partiriam de diversos advogados que atuaram no feito, não havendo qualquer prova de relação da magistrada com os referidos patronos, nem tampouco qualquer determinação judicial no processo com o intuito de favorecê-los. Conforme bem consignado pelo Ministério Público em seu parecer, não se veiculou prova de que a magistrada tenha prolatado várias decisões, criando dificuldades para os herdeiros, nem de que a representada tenha sido alocada no processo mencionado para fins ilícitos, ou que tenha atuado dolosamente em defesa de determinado advogado. Ou seja, até sugerindo que a ilustre a juíza teria sido colocada propositadamente pelo tribunal naquele processo para proferir decisões, ou que tenha atuado dolosamente em defesa de determinado advogado, como afirma o representante. Neste ponto, importante consignar que, segundo o disposto no artigo 32 da Lei 8.906 de 94, o advogado é pessoalmente responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, razão pela qual não se pode, evidentemente, imputar ao magistrado a responsabilidade sobre atuar evidentemente irregular do causístico em sentido do escopo do respectivo mandato, fecho aspas. Note-se que, em relação à penhora, adjudicação e atos subsequentes que foram determinados nos autos, a representada em sua defesa apresentou de forma detalhada toda a cronologia e sequência das decisões proferidas, tendo inclusive observado estritamente as determinações contidas no acórdão proferido no agravo de instrumento número 047-15737, que anulou os atos subsequentes à lavratura do termo. Ou seja, todos os atos e decisões referentes à penhora foram objeto de apreciação em segunda instância pela via recursal apropriada. Com efeito, o artigo 41 da LOMAN assevera que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado por decisões que proferir, não sendo a via correcional adequada para o exame dos acertos e desacertos das decisões proferidas nos autos, nem mesmo de eventuais vícios ou nulidades que possam ocorrer no trâmite processual. Nesse sentido, eu colaciono aqui, e não vou cansá-los com a leitura, alguns precedentes desse egrégio órgão especial, um da relatoria da desembargadora Denise Vacari e outro do desembargador Rogério Oliveira. Por todo exposto, senhor presidente, eu estou votando no sentido de minha proposta de voto é no sentido de negar provimento ao recurso administrativo, mantendo a decisão que determinou o arquivamento da representação proposta em face da magistrada, vez que não constatada, no caso, violação a qualquer dos deveres elencados no artigo 35 da Lei Complementar 3579. É como eu estou votando, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora relatora, que vota por negar provimento ao recurso. Haverá divergência? Senhor presidente, recurso contra a decisão administrativa. A juíza está representada pelo advogado da associação e eu ouvi não só na tribuna, mas também dos próprios autos, uma verdadeira metralhadora giratória, atingindo não só a juíza, como juízes, desembargadores e até mesmo membros do Ministério Público. Antigamente, a gente via muito nos processos fazendários, né? A desembargadora Maria Augusta se recorda, verdadeiras teorias da conspiração. E eu não sei se é o caso. Eu concordo com o indeferimento do requerimento, como formulou a querida relatora. Eu acho também que tem que prever honorários, como a gente já aplicou várias vezes, em favor do advogado da juíza. Agora, eu também requeiro que se extraiam peças, tanto ao Ministério Público, tanto aos advogados, porque há aqui um verdadeiro festival de acusações contra advogados e contra juízes. E não é possível simplesmente deliberarmos, né, acolhendo o parecer, no caso do juiz auxiliar, doutor Ricardo Lafayette, e a decisão do procurador, do corregedor
desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, eu, se eu estivesse no lugar dele, faria isso mesmo, não tem outra coisa. Mas eu, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, eu sugiro que se remetam as peças para o Ministério Público fazer a apuração devida e também comunicar a ordem dos advogados, bem como, no caso, se aplicar honorários, no caso, ao advogado da defendente. É como voto, senhor presidente. Desembargadora relatora. Senhor presidente, eu não me oponho, realmente não pensei nisso, mas não me oponho, se todos concordarem. Todos de acordo com a expedição de ofícios e com relação aos honorários, condenações de honorários? Eu acho que honorários aqui não cabe com todas as vênias, né? Processo administrativo, mas se for da maioria. Alguém acompanhará o desembargador Najib nessa condenação? Não. Resultado do julgamento por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, vencido o desembargador Najib Laib Filho apenas no que tange a condenação nos ônus da sucumbência, honorário de advogado. Doutor, já são 4h15, perto de 4h15, temos posse daqui a pouco. Eu vamos julgar mais um agravo interno aqui, da desembargadora Maria Helena Machado, 2 da pauta, o mandado de segurança 14.860.35, em que é impetrante Ieda Cláudia Barbosa Pereira, em cláusula própria, impetrada-se de governador do Estado do Rio de Janeiro, procurador doutora Maurine Morgan Pimentel Feitosa. Não há advogado presente, desembargadora? Presidente, em verdade, eu não estou julgando tão somente o agravo interno. Estou até entendendo que o agravo interno está prejudicado e estou adentrando ao mérito. Eu posso ir pela ementa para poder acelerarmos? Mandado de segurança, direito administrativo e constitucional, professora aposentada, adequação ao piso salarial nacional, professora docente 2, referência 9 do Estado do Rio de Janeiro, com carga horária semanal de 22 horas, adequação ao piso salarial nacional, proporcionalmente à jornada de trabalho, observando-se o interstício de 12% entre referências. Pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, concessão da segurança. A necessidade de eu continuar a leitura da ementa ou é possível entender com essa parte introdutória? Nossa, saiu. Todos de acordo? Desembargador relatora vota pela concessão da ordem. Presidente, eu vou divergir nesse caso, peço licença, tá? Porque peço até desculpas à nobre relatora. Você já tinha até falado que tinha esse entendimento na Câmara. Outra vez. É uma questão que eu acho que a nível estadual parece muito assim delicada, principalmente com o estado de recuperação fiscal. E eu acabei de ter ciência na semana passada que eu sou o relator aqui no órgão especial de um mandado de segurança coletivo impetrado pela União de Professores Públicos do Estado e Sindicato. E, obviamente, que vai poder apreciar essa questão a nível coletivo. Mas essa questão aqui, eu queria até dizer, na minha Câmara eu sou vencido nesse tema. Mas é uma situação que eu não consigo me convencer. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui, eu prometo que eu não vou demorar muito, se nós pegarmos aqui a própria inicial, a inicial da parte, ela vem aqui, e ela, aqui na inicial, ela traz todo o cronograma da questão do piso, com os respectivos reajustes anuais. E ela coloca um valor, eu só não vou pontuar exatamente, mas eu já vi tudo isso antes, ela coloca um valor como sendo o piso dela, e se nós olharmos no contra-cheque que ela mesmo junta aos autos, é o mesmo valor. Ou seja, ela já recebe o valor do piso. Aí o que nós temos aqui? Nós temos uma lei estadual que é anterior à própria fixação do piso lá em 2008, que estabelece interstícios de 12% em níveis de carreira. Então, professor 1 ganha X, professor nível 2 ganha Y vezes 12, professor nível 3 ganha Y vezes 12 vezes 12. Então, o que ela está querendo aqui
é que se coloque esse intertício de 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 no piso que é federal. Ou seja, você se vale de uma lei estadual para, aspas, reajustar um piso que é fixado por lei federal. Inclusive, na própria petição inicial, o patrono fala em reajuste o tempo todo. Reajuste, não tem reajuste, não tem reajuste. E aí, nós temos a seguinte situação. Eu até reconheço, né, pelo que está no voto da ilustre relatora, que o STJ, ele diz, tem até um julgado aqui no voto dela, da relatora, que diz exatamente isso. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler muito rápido. Aspas. Folhas... Bom, tá logo no voto. A lei 11.738 de 2008, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Aí que eu destaco, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas em leis locais. Aí usa-se, com todas as vênias, uma lei local que não fala absolutamente nada disso, porque essa lei local aqui, de acordo com o voto do STJ, ela teria que autorizar a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre demais vantagens e gratificações. Ela não trata disso, ela não determina isso. Ela apenas, e muito anterior à vigência do próprio piso federal, ela estabelece referências e diferenças salariais entre essas referências. A prevalecer o voto da relatora, eu diria o seguinte... o postulante, deixa eu ver se é o meu mulher. A postulante, ela estaria sendo agraciada 2 vezes. Por quê? Porque ela é professora referência 9. Então, o salário dela já é 2.000 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, até chegar na referência 9. Aí você pega esse mesmo quantitativo de referências e joga em cima do piso. Então, ela estaria sendo beneficiada 2 vezes. Pelo menos é o meu entendimento. Tá? E pela documentação que está nos autos, não tem prova nenhuma que ela recebe acima do piso e, obviamente, o argumento aqui, com todas as vênias, que é utilizado para justificar, ele não se coaduna porque a lei estadual de regência, que é citada no voto, ela não autoriza o reajuste do piso. Então, nesse sentido, pedindo vênias à relatora, a colega que eu gosto muito e que eu sempre... e aprecio muito seus votos pela qualidade, pela densidade, mas nesse caso específico eu tenho a convicção formada e até por conta de manter a coerência nos meus votos, eu vou divergir e vou denegar a segurança. Presidente, em que pese com todas as vênias, enfim, não se trata de uma réplica, mas tão somente para esclarecer que essa questão nós já estamos decidindo nas câmaras cíveis, né, uma questão que não é nova, só que nesse caso a professora veio impetrando segurança ao argumento de que deve ser implementado esse valor em favor dela. Não se trata de mandado de segurança coletiva, nada disso. É de uma professora tão somente pedindo a implementação e seguindo a orientação, inclusive, da minha Câmara, e com a presença dos elementos necessários à comprovação da situação dela, inclusive ela trouxe quadros informando qual o piso nacional, o piso salarial, já destacando quais os valores. Eu mantenho o posicionamento anteriormente trazido, e o desembargador Carlos Santos, de forma muito gentil, antes mesmo da realização da sessão, ele falou, olha, eu tenho um posicionamento diferente na minha Câmara e eu vou divergir, enfim, a questão é essa, com todas as vênias, enfim. É isso, presidente. Alguém acompanha a divergência? Gente, Edson Vasconcelos. Pois não, desembargador Edson. Pelo que ficou debatido entre o voto da eminente desembargadora relatora e o voto do desembargador Carlos, o que me vem à cabeça aqui é que a via processual eleita é inadequada, porque se discute aqui questão de provas. Então, essa tabela, se seria adequada ou não,
E nós estamos aqui diante de um mandado de segurança, direito líquido e certo. Me parece que essa questão aqui depende de dilação probatória e de contraditório em relação a esses valores, a essas provas. Eu acompanho, em parte, o voto do eminente desembargador Carlos, com todo o acatamento ao voto da desembargadora Maria Helena, mas eu me inclino por indeferir a inicial com extinção do processo sem resolução do mérito, por entender que a matéria não comporta mandado de segurança. Esse é o meu voto, presidente. Vamos escolher os votos, então, porque acho que fica mais... Desembargador Cláudio Melo Tavares... Não, desculpa. Desembargadora Maria... Exatamente, desembargador Cláudio Melo Tavares. Eu acompanho a relatora. Desembargadora Maria Inês Gaspar. Também. Desembargadora Maria Augusta Tavares. Também acompanho a relatora. Desembargador Milton Fernandes. Eu acompanho os fundamentos do desembargador Edson, ainda levando em questão a competência do órgão especial. Acho que o governador não tem legitimidade passiva para responder isso. Se me permite, desembargador Milton. Presidente, dá licença. Desembargador Milton. Desembargador Milton. Essa questão da incompetência, ela foi suscitada, se não me engano, pelo desembargador Maurício Caldas na sessão anterior. Ele chegou a se pronunciar aqui no voto, mas hoje ele não está presente. Foi isso. Eu acompanho os fundamentos do desembargador Edson. Desembargador Najib Slaib Filho. Eu estou acompanhando a relatora, pedindo o Vênia para observar que o velho Eli Lopes Meirelli dizia que direito líquido e certo é o fato demonstrável documentalmente ou que não sofra impugnação quanto à sua existência. E eu, no caso, ninguém está discutindo que ela não seja a docente e mais, a incidência do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Brasileira também está correto. Inclusive, a própria relatora concede a segurança para efetuar a atualização dos proventos da impetrante conforme o piso salarial. A relatora observa muito bem que se trata de uma ação coletiva, os efeitos são coletivos. Ela, como funcionária, professora, e vai alcançar todos os funcionários que estão naquela situação. Eu acompanho inteiramente a querida relatora. Desembargador Adriano Celso. Acompanho a eminente relatora. Desembargador Celso Ferreira Filho. Eu estou seguindo o voto da eminente relatora, com todas as vênias. Desembargadora Sueli Lopes Magalhães. Da mesma forma, presidente, com relator. Desembargador Carlos Eduardo Passos. Com a relatora, presidente. Desembargador Ricardo Cardoso. Com a relatora, presidente. Desembargador Maldonado de Carvalho. Com a relatora ditando que isso foi objeto de discussão na sessão civil, da qual eu tenho a honra de presidir. Então, eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Desembargador Mauro Dixter. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indagação à relatora, apenas no sentido de me informar, me inteirar melhor, se a discussão aqui na impetração versa apenas sobre o piso ou sobre as vantagens pessoais que cada professor... Piso, adequação ao piso salarial nacional. Só o piso salarial? Proporcionalmente à jornada de trabalho, tal como posto na emenda. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargador Marcos Basílio. Com a relatora, presidente. Desembargador Carlos Santos Oliveira Denegas. Desembargadora Marília de Castro Neves. Com a relatora, presidente. Desembargadora Jaqueline Montenegro. Com a relatora, presidente. E desembargadora Denise Vacari. Com a relatora, presidente. No mérito, ficaram vencidos os desembargadores Edson e Milton. Como votam no mérito? Desembargador Edson. Presidente, no mérito, eu acompanho a relatora. E desembargador Milton Fernandes. Vossa Excelência ficou vencido na preliminar de extinção. No mérito, como vota? No mérito, eu acompanho a relatora. Então, por maioria de votos, rejeitada a preliminar de extinção do processo, vencidos os embargadores Edson Aguiar Vasconcelos e Milton Fernandes de Souza, e no mérito, por maioria,
Concedeu-se a ordem, vencido o desembargador Carlos Santos Oliveira, que a denegava. Desembargadora Marília, eu acho que não temos... Vamos ver se a gente consegue votar os seus processos. Já são quase 4h30. Vamos chamar aqui os 5 da pauta. Não há quem sustente, presidente? Não há, nenhum dos dois. Então, eu estou no 5 da pauta, eu estou julgando procedente o pedido. Vossa Excelência se importa de ler a emenda? Ler a emenda? Ah, claro, pois não. Eu só quis adiantar. É uma representação por inconstitucionalidade, a lei número 5.210 de 2016, de 23 de março de 2016. Município de Volta Redonda, lei municipal de iniciativa parlamentar, que cria o cemitério e crematório municipal de Volta Redonda para sepultamento de animais domésticos. A alegação de que a lei impugnada incorre em vício por inconstitucionalidade formal, por ser da competência privativa do chefe do Poder Executivo, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, ordenando a prática de atos que resultem, inclusive, em realização de despesas sem a indicação da respectiva fonte de custeio. Comprometimento de recursos financeiros que sequer existem, tendo em vista os gastos emergenciais realizados para fazer frente às aquisições de material e contratação de mão de obra para o combate à pandemia da Covid-19. Ausência de indicação da fonte de custeio das despesas necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, incremento de despesas em cenário de forte queda da arrecadação e de necessidade de direcionamento prioritário de recursos ao combate à crise sanitária, ingerência indevida da Casa Legislativa ao dispor sobre matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, violação ao que dispõem os artigos 112, parágrafo 1º, inciso 2, letra D, combinado com 145, inciso 6, e 209, inciso 3 e parágrafo 5, todos da Constituição Estadual. Infringência ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 7º da Constituição Estadual. Precedente desta Igreja Corte, julgamento de procedência do pedido. É como eu estou votando, presidente. Obrigado, desembargadora relatora, que vota pela procedência do pedido. Haverá divergência? Sim, senhor presidente. Criou um cemitério e crematório, Volta Redonda, independências próprias, sepultamento e cremação de animais domésticos. E diz lá que as disposições e regras para cremação deverão atender o que consta do serviço funerário e o sepultamento destina-se prioritariamente a animais de estimação das famílias. Isso já existe em outras grandes cidades. O IDH de Volta Redonda é muito grande e perfeitamente cabível e não está inserida essa regra na privatividade do chefe do Executivo, conforme dispõe o precedente do enunciado 917 do Supremo Tribunal Federal. Eu peço autorização à querida relatora, eu julgo improcedente. Alguém acompanhará a divergência? Resultado do julgamento, por maioria de votos, julgou-se procedente o pedido, vencido o desembargador Najib Slaib Filho, que julgava improcedente. 7 da pauta, então, desembargadora Marília. É uma representação por inconstitucionalidade, artigo 28b, inciso 1 da Lei Municipal número 6435, de 27 de dezembro de 2018. Imposição de sanção a servidor público não prevista no Estatuto dos Servidores do Município do Rio de Janeiro. Legislação impugnada que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos do município do Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito a ilícitos funcionais, inconstitucionalidade formal e material, vício de iniciativa, invasão do poder legislativo municipal na competência privativa do chefe do Poder Executivo em matéria de leis que disponham sobre os servidores públicos e seu regime jurídico, violação ao princípio da separação dos poderes, excesso do poder regulamentar, patente inconstitucionalidade por vícios formal e material, violação dos artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso 3, letra B, e 145, incisos 2 e 3 da Constituição Estadual, procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 28b, inciso 1 da Lei Municipal número 6435, de 27 de dezembro de 2018, com a redação dada pela Lei número 6851, de 8 de abril de 2021, do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, desembargadora relatora, que vota pela procedência do pedido. Haverá divergência? Não, senhor presidente. Inclusive, acompanho que a velha legislação de pessoal que previa a multa foi revogada bem antes da Constituição. Acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, julgou-se procedente o pedido.
Desembargador Edson, o meu processo de Vossa Excelência, nós vamos adiar para a próxima sessão, por causa do adiantado da hora. Tá bem? Não, presidente. Peço aos senhores desembargadores que votem nos processos números 51, 59, 118, 119, 122 e 123 da pauta virtual. Sem mais processos, declaro encerrado a sessão. Muito obrigado a todos. Boa tarde.